Não, porque é o seguinte, vamos lá, oposição fiscalizar, a situação é mais legislar. Mas você é aquele que manda aquele emoji bom dia? Fala a verdade. Não, e vou te falar que... Você silenciou o grupo? Agora você parece que tá falando com meu pai. Não pode falar um negócio, agora você parecia que tá falando com meu pai. Meu pai, quando alguém bota Eu não quero arrumar dia... problema com seu pai, não. Fala, galera! Começa agora mais um Rio Tá On, podcast predileto aqui do Carioca. A gente só recebe entrevistado bacana e sempre bate um papo sobre vários assuntos interessantes. Eu sou Dedé Galvão e aqui do meu lado a minha co-host, porque podcast tem isso. Fica mais chique, vai falar... Fica mais legal. Co-host. Pra enfim, ajudar. Sheilinha Caroline, não é isso? É, minha mãe fez isso, botou, misturou. Nome composto, Composto. Pô, eu também tenho nome composto, então tá eu não vou vendo? criticar. Olha daí. Átila Alexandre. Não, é Átila Alexandre. Átila Alexandre. É um trava-língua. É um trava-língua. Mas eu não vou falar já no início assim do entrevistado, senão não vai ter podcast, né, gente? E Sheilinha, além de ter nome composto, ele é tijucano, carioca, né? Flamenguista, umbandista, a gente vai tocar nesse assunto, bem legal. Casado e pai de 2 adolescentes. Ele é economista por formação e já está no seu 3º mandato aqui na Câmara. É, Dedé, na minha pesquisa, o que a gente descobriu... A Sheila é uma stalker, sabe essa... Isso aí é perigoso, isso, né? Sei. Quer ficar perseguindo mesmo? Ela não vai só na Wikipedia, nessas coisas, ela vai no teu Instagram. Porque a Wikipedia não é fonte confiável. Vê quem você marcou, vai no dessa pessoa. Mas precisa denunciar, não. Não chega a esse ponto também, não. No decorrer da A gente entrevista, fala a gente com vai saber. assessoria, Dedé. A gente fala com assessoria, pergunta, faz uma pesquisa pra que as pessoas também conheçam. Ela stalkeia a assessoria também, entendeu? Ué, porque vai que tô fala uma olhando coisa aí, ó. errada. Já fala com eles pra poder saber, porque você sabia que o Átila tem 47 anos? Pode falar a idade? Pode, tá porque já liberado. pensou que eu tô falando uma coisa meio que, sei lá... Muito bem, Átila, tá muito bem. 47 anos, é líder do governo aqui na Câmara, formado pela PUC-Rio com especialização em finanças pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Chique, né? Nossa, que onda! Tijucano, nascido e criado? Sim, pelo menos passei a infância lá e depois que aí a vida segue. Aqui no Rio de Janeiro tem esse negócio da Tijuca, que é o único lugar que a pessoa tem um negócio mesmo da Tijuca é incrível, cara. Eu vou te falar, é uma identidade própria, né? Eu não conheço ninguém, né? Pelo menos não me recordo aqui, mas o tijucano, ele não é apenas mora no bairro. Ele é uma identidade, né? Claro. Ele é tijucano. É incrível, Eu sou tijucana. Então, mas qual outro bairro que você tem isso? Não tem. Então. Olha que eu não cresci na muita Tijuca. Eu fui né? pra lá, eu tinha uns 16, 17 anos, mas... Mas é uma identidade própria, Claro, né? e não gosto que... Eu posso falar mal da Tijuca, ninguém mais pode. Isso também É tem igual isso. família, não vai ficar falando da Tijuca não, Dedé. Pode, Dedé, da Barra? Sou barrense, mas meu pai era tijucano também. Então tá, tenho já sangue faz lá, um tenho sangue lá. E me dou... Minha namorada é tijucana, me dou muito bem com a galera da Tijuca, Tá todo mundo entendeu? em casa aqui. Estamos em casa aqui. Tá aqui hoje só, ó... E falando de Tijuca, Kátia, vamos falar um pouco rapidamente, assim, resumo, porque tem muito assunto legal pra gente abordar, mas como é que foi a infância na Tijuca, assim? Passou, Olha só, já era político na infância? Era aquele cara que já liderava a galera? Não, vou te falar que, na realidade, a política sempre teve muito presente, né? Quando eu nasci, meu pai já estava disputando a primeira reeleição, né? Seu como pai é bem deputado. antigo na política, né? Ele fica pé da vida quando fala isso, né? Mas é verdade. Muitos mandatos, foi isso? Não, Mas ele ainda está como deputado. Por acaso, ele está no 13º mandato. 13º, Shelinha. É muito. São 50 anos. São 50 o seu avô anos. também. 50 anos Na realidade, de eu sou o política. 5º parlamentar da família. Oi? Então, assim, é uma trajetória. Gente, É uma trajetória. Meu avô foi deputado, foi aqui, não sei se vocês sabem, mas aqui era a antiga ALEG, né? Que era a Assembleia do Estado da Guanabara. Exatamente, Legislativo do Estado da Guanabara. O primeiro mandato do meu pai foi aqui, né? Que ele se elegeu a primeira vez em 1970 e a fusão só aconteceu lá para 74, né? Foi então, o segundo mandato 75, que ele aí virou a LERJ, que saiu daqui. Sim. E minha avó foi vereadora, Bambina Ambuti, 16 anos aqui. Meu irmão também foi vereador aqui também durante os 2 anos. É muita Como história. escapar, A sua avó foi uma das primeiras mulheres, se não foi a primeira... Ela na realidade integrou, né, assim, a primeira legislatura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso. Que depois dessa negócio da fusão toda, até que teve se eu não me engano, agora vai me escapar, mas eu vou arriscar aqui, a primeira legislatura eu acho que foi de 77. A gente mas fez uma reportagem falando sobre as mulheres. Foi ela e mais uma só tinham 2 vereadoras, ela era uma das vereadoras. Imagina que no seu primeiro mandato, imagina, Dedé, chegar numa casa onde a sua família tem uma história, né? E a responsabilidade também. Exatamente. Deve ter sido incrível. E aí, vendo isso, foi o que deu interesse, despertou, Olha, involuntariamente, de repente? Não, na realidade, assim, não tem como, né? Eu fico imaginando... Isso aí serve, acho que, para qualquer atividade, né? Ou seja, sei lá, alguém que foi criado no meio musical, você vê quantos músicos, quando você vai olhar, a família não é do meio musical, né? E a mesma coisa, tanto na questão artística, por exemplo, advogados, quantos advogados que acabam, quando você vai olhar, né? O pai é advogado, a mãe, avós.
Porque é o meio, na realidade, que você, assim, né? O café da manhã é servido com política, né? O almoço, o jantar. Exatamente. Plenário, né? Na realidade, vira uma coisa muito natural, né? Ou seja, cansei de acompanhar já na adolescência, conhecer governadores, prefeitos, tudo mais. Então, aquilo fica uma coisa muito natural. Deputados, vereadores. E, especificamente, a política é um meio que todo mundo, né? Assim, de alguma forma, em algum grau, exerce a política, vamos dizer assim, né? Então, quando você ainda tem essa naturalidade no teu entorno, é meio que quase que de tiro mesmo, né? Ou seja, e aconteceu, aí tem a ver com meu irmão estava como vereador, ele completou agora, inclusive, em março, 10 anos de falecimento dele, né? Que foi câncer, assim, em 6 meses, né? do diagnóstico até ele chegar a falecer. E ali, como eu era, assim, o principal amigo dele, né? Assim, a gente era muito parceiro nisso. Ele foi incentivando muito, né? Ele já estava muito avançado na doença e ele falou, olha, a gente faz essa caminhada junto, só que você é um cara mais de bastidores, da política. Entendi. E, pô, acho que você não tem tudo para vir para frente. E na época até a gente conversava, né? Assim, para ele não... né? A gente sempre apostava muito na cura dele. Você era meio que ali o alicerce, né? Você ficava no backstage ali. Exatamente. Assim, com quem exerce política sabe o trabalho que é o dia a dia, né? Você, assim, toda a questão da equipe, né? Tudo que você tem que correr atrás, fazer e acontecer. Até um pouco mais do que está de frente, né? O que fica ali coordenando. Assim, em termos tudo. de trabalho, quem trabalha, né? Como você falou, né? No backstage também trabalha muito. A diferença só é quem tá. Quando você vem para frente, e essa foi uma diferença muito grande. Quando você bota a cara para colocar seu nome, né, a sua trajetória para o voto, sim, você é muito julgado. Então, isso é um impacto que faz muita diferença. E com rede social, hoje em dia, mais ainda, né? Cheirinha que não nos deixa mentir. Vai ali no Instagram, no Google. Você vê, se eu fizer alguma besteira, com certeza ela já anotou e vai trazer e vai levantar essa bola. Exatamente. É claro, porque a gente tá aqui para isso. E a gente também tá aqui para responder. Vamos embora. Postou uma receita que deu errado. Vamos perguntar o que aconteceu. Esse eu não tem risco, eu nem me arrisco, porque senão... Entendeu? Verdade, um negócio de um vídeo no WhatsApp da família. Isso é sempre um risco. Como é que é o seu grupo de família? Só tem coisa de política? Porque sua família é toda de política. Vocês ficam brigando ali? Eu vou te falar assim, ó. Imagina como deve ser. Imagina se tem um que defende outro que... Tem um projeto do não sei o quê, bom dia. Não, vota no não sei o quê. Exatamente. Imagina esse grupo da família. Quem vai ser o voto de Minerva? Como é que faz? Não, vou te falar. Isso aí é... Mas tem uma coisa, a gente brinca aqui, toma café, né? Já falando sobre política. Mas não é bem assim, não. Chega na hora H... Você tem que saber colocar umas barreiras, senão você pira, fica maluco. Imagina ficar falando de política 24 horas. Né? Mas você é aquele que manda aquele emoji bom dia? Fala a verdade. Não, e vou te falar que... Você silenciou o grupo. Agora você parece que tá falando com meu pai. Não pode falar um negócio. Agora você parece que tá falando com meu pai. Meu pai, quando alguém bota eu não quero arrumar problema com seu pai, não. Não, mas essa eu tenho que falar. Olha o problema. Quando alguém coloca... existe mesmo, se colocar bom dia, ele bota aquele outro emoji, sabe? Que bota assim, fala assim, tipo assim, inacreditável. Tô te falando. A figurinha. A figurinha. Ele bota assim, tipo assim, não acredito que botou. Ele fala, não acredito. Ele fala assim, caraca, imagina todo dia ele tem 1000 grupos. Eu não posso zoar, cara, porque assim, eu não faço isso, mas a minha mãe, tadinha, às vezes ela bota 3 horas da tarde, ela bota bom dia. Bota ela no grupo do pai do vai adorar. Dá um corretivo nela. Vai dar um match perfeito. Convida pro grupo aí, resolver essa fatura. A minha mãe não tá nem aí. Ela coloca a figurinha que ela acha legal, um cebolinha, boa tarde, 8 horas da manhã. Ela coloca, acabou. E vamos lá, ela vai. Não dá, não. Vídeos. Vídeos? Não. Videozinhos aqueles... Não, videozinho só se for pra alguma coisa engraçada, aí até vai, né? Mas de leve, Mas te respondem? Ou você é ignorado? Ou você é aquele que só fica acompanhando, olhando? Eu quero saber a sua personalidade no grupo da família. Não, vou te falar um negócio. Pode falar. A verdade é... Eu gosto de verdade. Eu vou falar assim, ó, por exemplo, vou pegar agora o grupo da família da minha mulher. Assim, tinham me colocado no início. Olha a revelação. Eu saí correndo rápido. Porque na hora que começa a discussão política foi isso. Eu não tô, né... Só aqui que ninguém tá escutando, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. A gente Estamos aqui de Tijuca, Flamengo. Grupo de WhatsApp do condomínio. Eu entro calado, saio mudo. Eu tenho pavor disso. Porque a pessoa começa a falar de política, você vive aqui, né? Ainda mais como líder de governo. Eu já tenho que ir ali me dar bem com os 50 vereadores. Difícil, é bem difícil. Você acha que eu vou chegar em casa ainda querendo fazer articulação do condomínio? Aqui muito melhor do que no grupo do negócio do Silvio Santos uma vez falou, né, que perguntaram que se ele sai da TV, ele vai pra casa ver TV. Ele falou, vocês estão de brincadeira comigo? Exatamente. Ele até falou no ar, Netflix. Vejam Netflix. Aí deu um tô dando expor, Silvio Santos, você tá fazendo um programa na Netflix? Ele... Então tá, olha, Netflix, já que eu fiz essa propaganda, ele recebeu no ponto. Igual a nossa diretora falou, seu louco! A diretora ligou pra mim, falou, Dedé, não faz isso aí. Ele falou assim,
Tá bom, já que eu fiz o merchan, você do Netflix, vocês podem me dar um desconto, porque é R$39,90, deram a assinatura vitalícia. Vitalícia pra ele, no Twitter, respondendo imediatamente. Porque não leva trabalho pra casa, né? Pelo amor de Deus. Mas imagina só, ainda mais sabendo que a sua família inteira lá, não sei onde você mora, no condomínio, sempre tem um negócio de uma vaga que não pode parar. É infinito. É infinito o problema. Então, eu fico imaginando se os vereadores aqui, tipo assim, são como fala, síndico. Sim. Porque tem gente que... Não, tem condição não tem condição. Não tem. E pegando esse gancho, líder do governo. É mais trabalhoso ser o líder do governo na Câmara porque agrega alguma coisa diferente? É só o vereador ali de situação ou de oposição? Ser o líder, o que muda? Primeira coisa, assim, muda muita coisa. Tem gostado do Eduardo Paes, é o primeiro item, né? Não, sim. Não, olha só, vamos lá. O normal é você, né, ser líder de um governo que você se identifique de alguma forma. Sim. Porque se você não se identificar, vai ser todo dia que você acordar... Você vai ser um parto, né, pra você estar ali no plenário fazendo qualquer defesa. Você vai estragar o trabalho que você gosta. Você gosta de ser político, mas você vai defender uma coisa que você não gosta. Exatamente. Mas, assim, de modo geral, é lógico que assim, traz algumas vantagens. Por exemplo, a gente tem mais acesso, né, à própria estrutura da prefeitura para você dialogar com os secretários, com o próprio prefeito. Então, você tem a oportunidade de levar seu ponto de vista com mais frequência do que você, né, tá aqui. Apenas que você tem um contato com o prefeito mais espaçado. Lá não. Lá a gente, toda terça-feira, a gente toma um café da manhã com o prefeito para poder bater a pauta. Então a gente tem esse espaço para o diálogo diretamente com ele. E, obviamente, como é uma mão dupla, também, né, sempre que há um interesse de um projeto de lei de alguma secretaria e a gente tem que defender esse projeto, é óbvio também que os secretários eles acabam ampliando mais o diálogo com a gente, estreitando o relacionamento. Então essa é a vantagem. Agora, é um trabalho que eu vou te falar, assim, você tem que um pouco, quase que realmente ser um cara espiritualizado, porque não é fácil, você não pode perder a linha, né? Você acaba sendo, né? Você pode até, e aí também mais uma aqui, né? Que é o famoso ninguém tá nos escutando, né? Ninguém vai ouvir, relaxa. Todo mundo às vezes, família, quase no grupo, tá tudo certo. Só estamos em casa. Mas às vezes, assim, você tem até a questão, né, do vereador que fica chateado, né, com alguma situação ali com o prefeito. Claro. E que às vezes você concorda com a reclamação do vereador, vamos dizer assim. Sim. Mas você não pode chegar como líder do governo, você tem que tentar apaziguar a situação e tudo mais. Então, assim, esse é um dia a dia complicado e fora que você tem uma série de projetos de lei. São projetos técnicos que, às vezes, num primeiro olhar, pode ser até impopular, aquele projeto de lei, mas que é melhor para a cidade, mas que, num primeiro momento, você acaba sofrendo muita crítica. Então, você tem que ter muito equilíbrio, tanto na relação com o legislativo, né, com os meus pares, quanto também com a questão da defesa técnica mesmo, tentar fazer uma defesa. Aí também vem de perfil, né? Ou seja, o nosso perfil, e aí o presidente Caiado também tem esse perfil, é de muito diálogo, né? Então, assim, se você... fez o colégio de líderes que exatamente para ajudar. Muito o processo, né? Pra quem tá em casa nos escutando... Vou te falar, facilita e ao mesmo tempo dificulta. Assim, só pra você entender. Eu achava que foi mais fácil. Não, então, fica mais fácil, exatamente, assim, fica mais fácil no longo prazo. Por quê? Porque você cria uma relação de confiança e respeito dentro do parlamento. Entendi. Mas, em compensação, você tem que, para você aprovar, por exemplo, uma matéria, requer muito mais, né, tempo, paciência e diálogo. Exatamente. Você tem que dar muito mais, tem que estar muito mais aberto para você realmente receber emendas, uma série de coisas. É muito fácil você tratorar, né? Você fala assim, não, vamos acionar a base do governo, atropela em plenário, tá eleito, assim. Só que isso deixa sequelas na relação. E para construção de outras coisas que vocês pretendem fazer. Exatamente. Aí você vai, né, quem vai criando esse hábito de atropelar, você daqui a pouco cria uma relação de desconfiança dentro do plenário. E essa desconfiança é muito ruim, porque acaba que resta, vamos dizer, a minoria ali começar a fazer atos, né, para tentar postergar a aprovação. Sim. Até a nível de sabotar mesmo, para defender dentro da legalidade do processo. Você pega ali nada ilegal. Toda a parte, né, assim, do regimento interno e você vai usar as armas que a minoria tem. Então você acaba jogando um monte de casca de banana porque é a única coisa que resta à oposição quando ela é atropelada. Eu falo isso, eu fui 4 anos, né? Eu fui oposição ao governo Crivella.
E eu sei o que é isso. Então, eu já estive dos dois lados. E acho que é uma coisa assim, quando você cria o diálogo e escuta, inclusive está aberto para que os projetos, inclusive encaminhados pelo Poder Executivo, sejam, né, emendados, inclusive pela oposição, num primeiro momento é pior porque, né, cansa, não sei o quê, mas no longo prazo você cria uma relação saudável dentro do parlamento. Muito legal. E só pegando o gancho, o líder do governo, ele fala com a oposição tranquilamente, né? Não existe isso que a gente olha, parece que o líder do governo ele é tipo inimigo da oposição, não olha é? Só, tem esse diálogo, essa transição também, né? Aí vai muito o perfil, né, do líder de governo e vai também, obviamente, né, também vamos dizer assim, um reflexo também do chefe do Poder Executivo, né? Então, assim, nós tivemos na legislatura passada vários episódios de atropelo, tanto é que tiveram leis que foram aprovadas, como, por exemplo, a alteração, né, em questões urbanísticas, que logo depois caíram, estão travadas até hoje na Justiça, porque o Ministério Público recorreu. Por que isso? Porque foi atropelado, né? Então, não estava havendo esse tipo de diálogo, né? Então, assim, acho, né, assim, apesar de estar exercendo essa função só agora, né, no segundo ano, acho que o melhor modelo é o diálogo, inclusive, pelo menos no meu caso. Eu tenho muito diálogo com a oposição. Entendi, acho que se você for... Total. Olha, eu vou te falar que eu ajudo, inclusive, vereadores de oposição, quando às vezes estão querendo, sei lá, uma reunião com o secretário e tudo mais. Eu acho assim, olha... eles foram eleitos, né? E eles foram eleitos também por cariocas. Sim. Então eles têm legitimidade naquele papel, né? Perfeito. E você, como líder, que você tem que ter essa mobilidade de conversa e abertura ao diálogo que tem a ver com o seu perfil, em relação às bandeiras que você defende publicamente e que todo mundo já sabe, conhece, você sabe que você tem uma questão, uma das suas principais lutas é a questão em relação à intolerância religiosa. Até falou de espiritualidade para poder transitar. Defesa de liberdade de crença. E sempre teve um diálogo muito inclusivo em relação a isso, assim. Então, como é que você caminha em relação a isso, sabendo que existe polaridades fortes e você tendo que se posicionar, até porque é algo que você defende publicamente, assim. Como é que surgiu essa bandeira na sua vida? Se é que a gente pode chamar dessa forma? Olha só, bom, assim, na minha vida já surgiu assim que eu nasci, né? Então, assim, é um caso um pouco diferente, porque há uma tradição, né, até muito da trajetória da nossa família, porque já são mais de 70 anos em defesa, né, vamos dizer assim, dessa liberdade religiosa de um modo mais amplo e especificamente, né, de combate ao preconceito, principalmente com a Umbanda, né, que é, infelizmente, o Candomblé, né, ou seja, as religiões de modo geral, né, afro-brasileiras, né? Exatamente. Né? Isso, até estou fazendo homenagem, né, aos carnavalescos de todo. E foi um dos termos mais procurados no Google, ou seja, abriu a possibilidade, a cultura, a arte, o carnaval, o Rio de Janeiro abriu pro Brasil e pro mundo a possibilidade de falar sobre isso. De um lado, assim, eu acredito muito naquela frase, né, meio chavão, mas, né, eu acho que tem uma lógica muito grande, né, que o preconceito é filho da ignorância no sentido de ignorar, desconhecer. Então, quando a gente desconhece um assunto, é muito mais fácil você alimentar o preconceito. Sim. Então, a Grande Rio, ela deu, acho que, uma imensa contribuição para o debate no momento que ele traz, né, a temática do Exu, né, um orixá que é cultuado e que as pessoas muitas vezes associam a práticas diabólicas. Sim. O que dói muito, né, para quem é adepto, né, da Umbanda e do Candomblé, porque sabe que não é nada disso. Você tem ali o protetor, né, você tem ali o guardião, né, e ali é associado justamente a práticas negativas. E isso, de alguma forma, a Grande Rio, ela teve a coragem de trazer esse tema. E eu acho que depois vai ser mais ou menos o seguinte, né? Quando a gente fala de Exu, é meio antes e depois do desfile da Grande Rio. É incrível. Eu entrevistei a Juliana Paz uma vez, há muito tempo atrás, e ela se revelou ser um bandista na época. Sim. E foi para todos os portais de notícias. Verdade. Deve ter uns 5, 6 anos e tudo mais. Para você ver como isso ainda... Tem um tabuzinho aí, mas que tá... Tabuzinho, você tá sendo até generoso. Porque acho que se botar pra 15 anos atrás, era um antes. Não, olha só, a né? sociedade vive de ciclos, tá? Assim, se você pegar, inclusive foi na época que meu avô, né, foi deputado, havia ali na década de 50, 60 perseguição policial, ou seja, era uma perseguição do Estado contra terreiros. Entrava em terreiros, quebrava imagens, levava preso. O que estava acontecendo ali. Não, mas entrava... Uma questão de enquadramento em lei disso era o quê?
Olha, toda lei, ela tá sujeita à interpretação que dá na telha, concorda comigo? Não, curiosidade de saber, claro, porque assim... Sim, mas... Você tá lá fazendo, você tá lá exercendo a sua espiritualidade. É um passado tão recente, se a gente parar pra pensar, o seu avô legislava na década de 70, 60? Sim, 60, 70. 60, 70. Então, é 60, assim, na realidade, 60. Então, assim, quais eram os artifícios que estavam na lei que talvez permitisse esse tipo de interpretação? Você tinha espaço, assim, primeiro, né? Como havia na época a Igreja Católica, ela era predominante, né? Ela acabava influenciando muito nesse sentido. Você vê, hoje, né? Se você pegar, você tem um conjunto de leis, um arcabouço jurídico imenso que garantiriam, em tese, né, a segurança para livre crença de cada um, para você professar a tua fé. É o tal do Estado laico, Estado laico, né? exatamente, literalmente, exatamente. Assim, todas as leis, todas as religiões são respeitadas. Até hoje você vê milhões de situações de perseguição, né? Ou seja, pessoas invadindo o terreiro, você vê agressões. Foi mês passado, se eu não me engano, ou início desse mês, uma manicure, né, foi atacada por um vizinho porque estava escutando músicas candomblecistas, perdeu a visão, de uma ignorância, né? Ou seja, e aí você vai falar, mas com base em que lei? Não tem questão de lei. Quando você quer, quando você quer pesar na mão, né, você vai pesar na mão e vai fazer, e vai colocar dizendo que tá ilegal aquele tempo, vai dizer que ali é curadorismo, tem uma expressão dessa. Curandeirismo. É isso aí. Então pode falar até isso, que é um atendimento ali do médium, que vai fazer o atendimento. Então, assim, você vai sempre buscar um argumento. Eu fazer associação com questão de cura. De falso, eu já lembro de ter lido alguma coisa sobre isso. Mas eu tô pegando isso só como exemplo, né? Isso é até mais comum até na linha mais kardecista, né? Que isso aí sempre foi muito rico de cultura. Eu acho fantástico. Eu acho que é tão engraçado a gente falar isso sobre o brasileiro, né? Porque assim, a gente pula onda, gente. Coloca flores no Réveillon, sabe? Diga-se passagem, até a nossa tradição é passar Réveillon. Você vê 1 milhão de pessoas vestidas de branco passando no Réveillon. Isso e essa tradição vem das religiões afro-brasileiras. Exatamente. É a Umbanda, na realidade, que tem até hoje, né? A tradição, né, de andar de branco e especificamente no Réveillon. A gente consome horóscopo, sabe? Assim, é muito... Se a gente parar pra ler... O próprio carnaval. O carnaval, a base do carnaval... É isso. Então é muito... E você e a sua família exercem? Fala exercer, se vocês são A praticantes? gente pratica, a família mas toda, até de pai para filho? Então, bem legal você levantar essa bola, assim. Se você pegar o que, né, popularmente chama, né, mãe de santo, pai de santo, que são zeladores de santo na realidade, dirigentes religiosos, na realidade quem foi minha bisavó em Niterói, que teve um terreiro, né? E aí desde meu avô, né, nem meu avô, nem é o meu caso, nem do meu pai, nem do meu irmão, nem da minha avó, nós não somos zeladores de santo, né? A gente acabou sendo, a gente é adepto, obviamente, mas a gente acabou, vamos dizer assim, entrando por essa linha da defesa mesmo, né? Ou seja, da defesa política, da defesa legal, pela liberdade. Se você pegar, inclusive, assim, eu pelo menos aqui, eu uso muito meu mandato só quando, assim, para fazer homenagem. Para homenagem, eu vou puxar, vamos dizer assim, sardinha, né, para minha religião. Mas quando você fala em direitos, aí você vai pegar todos os meus projetos de lei, são para liberdade religiosa. Sim, que a gente vai trazer eles aqui agora pra gente também pegar esse gancho, né, Xelinha? A gente tem um projeto de lei 5653/2013 que impede que materiais provenientes de cultos religiosos sejam enquadrados no programa Lixo Zero. Então, assim, quando você pensa um projeto como esse, o que efetivamente motiva para ser uma coisa tão específica? Então, vamos lá. Pra gente poder entender. Basicamente, isso aí foi lá atrás, foi até no meu primeiro mandato, se eu não me engano, em 2013, se eu não me engano. Foi quando eu já era o governo Eduardo Paes, né? Foi o segundo governo Eduardo Paes, quando ele fez aquela política do lixo zero, né? E tinha ali uma previsão de multa até expressiva, né? Com relação a lixo, que está certíssimo, né? E o que a gente via muitas vezes, por exemplo, você pega, como a gente está falando aqui do Réveillon. Então você pega ali, a tradição, inclusive, faz parte, né? Se eu não me engano, foi até meu irmão, né? Quando o vereador que colocou ali a festa de Iemanjá no Réveillon como patrimônio material da cidade. Porque é muito forte Iemanjá. Exatamente, né? Fortíssimo. Quem é ateu... vai respeitar de alguma forma. Respeita Iemanjá, entende? Exatamente. E ali, então isso foi até... A gente estava caminhando para a festa de Réveillon e, por exemplo, então isso é um bom exemplo, né? Então as pessoas fazem ali o barco em homenagem, independente, assim, quem acredita ou não acredita, o fato é,
é uma tradição como a gente que viaja o mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo você vai ter sua tradição específica. Bonita, inclusive. Exatamente, né? Que tem toda uma... E combina, né, com o Rio, né? Total, a gente é um povo, né, de praia, né? Tudo mais. Engrandece a festa. E aí, foi justamente nesse momento. E aí, todo mundo começou a me questionar, falando, poxa, mas se eu tiver ali o barquinho para Iemanjá, eu vou ser multado, né? Ou seja, e aí começou a haver essa preocupação. E aí a gente fez essa separação e falou assim, não, isso não é lixo. Então qual é o conceito? O conceito enquanto você está no ato da ritualística, aquilo não é lixo. É lógico que depois que concluiu tudo mais, aquilo tem que ser descartado, obviamente. Tem o seu momento de descarte. Mas no ato da ritualística, aquilo não é lixo. Aquilo faz parte da crença. Sabe o que eu achei mais interessante também, Dedé? Porque por mais que isso seja uma bandeira, o Átila converse plenamente sobre isso, a questão da liberdade religiosa, tem uma diversidade nas leis, quando a gente vai pesquisando, porque às vezes alguns parlamentares, não que isso seja um problema, né? Mas a gente vê que mas é muito diverso. Um que chamou minha atenção, ainda mais nesse momento de pandemia, onde a saúde mental, o assunto sobre saúde mental tem sido tocado, né, de uma forma mais explícita, e as pessoas estão compreendendo que não é mimimi, que não funciona dessa maneira, é a Lei 5874 de 2015, que institui o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso aí é uma bandeira que eu acabei abraçando, né, lá atrás. Eu sempre tive... Aí vamos dizer assim... Tem uma questão da filosofia, né? Assim, a religião, ela traz, né, alguns princípios, algumas crenças, né? E você tem... Toda a religião, ela tem um lado filosófico. É óbvio aqui, né? E eu tô falando aqui em for agnóstico, ou mesmo ateu, é lógico que você não precisa, né, ter seus princípios filosóficos só se você tiver religião, né? Lógico que uma pessoa pode buscar, assim, nós tivemos, né, vários filósofos, né, na trajetória da civilização que até hoje, né, são fontes de reflexão, né, de inspiração e por aí vai indo. Mas né, assim, acho que como todo mundo que é religioso em algum grau, a gente também busca muito essa fonte dentro, né, da nossa religião. Então eu tenho, por filosofia, há um entendimento dentro da filosofia espiritualista, o mal que é, né, aquela pessoa que acaba cometendo suicídio, que aquele espírito acaba depois fazendo uma passagem, ficando conturbada ali, toda uma série de coisas. Então isso é algo que eu carrego comigo, essa crença, tá? Acredito, assim... E que é uma pena, porque às vezes a pessoa, imagina, ela está querendo botar fim a algum tipo de grau de sofrimento, né? Mental, emocional, o que for. Às vezes material também, diga-se passagem. E para quem acredita na crença espiritualista, pelo contrário, né? Abre-se uma nova... Né? Ela está num novo plano e que ali ela vai, inclusive, passar por momentos de muita... vamos dizer assim, vai ficar ali um momento que vai ser o pior, né, para o espírito dela, uma vez que ela deu fim àquilo que é algo muito sagrado, que é a vida que Deus deu, né? Ou seja, a gente tem aí, novamente, respeitando a todos, eu estou botando aqui, né, a filosofia, a nossa visão, exatamente. Como você que é o legislador, é muito interessante a gente saber o que passou na cabeça do legislador, né? E aí, assim, tem um trabalho muito bonito, né, que é desenvolvido, né, sobre a questão da prevenção ao suicídio, e que eu quis na época, né, o pessoal todo, a gente combinou lá no gabinete, ampliar e dar visibilidade a esse trabalho. Então, inclusive, já ajudei muito, eu não vou me recordar agora, acho que é o Setembro Amarelo, se eu não me engano. A gente, inclusive, na época, não só, também fiz um projeto que colocou isso no calendário da cidade. Sim. Na época, inclusive, ajudei várias vezes a fazer vários equipamentos públicos, né, que pudesse iluminar, para que a gente pudesse levar esse debate. Do CVV, até a Câmara a gente fez iluminação especial. Fez aqui, faz. Então, exatamente. Acho que o primeiro a pedir fui eu, lá atrás. Sim, sim. E aí, o que a gente acaba aprendendo, né, inclusive o CVV, acho que né, na época foi quem me inspirou, né, a fazer esse projeto de lei, que nunca é da noite pro dia. Né? Sempre tem ali sinais, pessoas, sinais, exatamente. Né? E que então precisa, na realidade, haver E é um tema muito delicado, né? Porque você tem ao mesmo tempo que debater, mas ao mesmo tempo. Pode falar muito também, exatamente. Uma corrente tem ali, tênue, né? Então, mas vamos assim. A gente não divulga, né? Mas que há uma necessidade. Exatamente. A gente não fala o jornalismo sobre. Tem um grande tabu com esse tema. Sim. É que você não pode. Tabu, Átila. Desculpa te interromper. Não, né? por favor. Eu sou jornalista e, enfim, o que acontece é que, assim,
Você não pode incentivar, não virar um incentivo, né? Porque já estudos, isso não sou eu que estou dizendo, são estudos perceberam que é como se alertasse, fizesse gatilhos. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, nos metrôs, se você viaja, vai para Londres, em outros lugares, a primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar, eu já era adulta, eu não tinha consciência que em Londres, por exemplo, colocaram uma proteção. Exato. E que só abre quando o vagão chega. Para não ter risco, né? Aí em Paris também é a mesma coisa, em Londres também do mesmo jeito. E aí eu perguntei, meu primo mora lá, eu falei, mas por que isso? Ele, você não, no Brasil... porque ele mora lá há muitos anos, então ele não... mas no Brasil já não tá assim? Eu falei, por quê? Ele, não, por causa de suicídio. Eu falei, como assim? Ele falou, não, interrompia de parar a cidade, pelo número de suicídios. Então... Tem lá em Nova York, eu não vi, não. Eu tava vendo uma reportagem que é lindo, assim, eles fizeram... É como se fossem várias escadas e vai subindo, assim, uma arte moderna, assim, mas sim. É lindo de morrer, que lá você tem uma vista maravilhosa e que está interditado porque algumas pessoas acabaram cometendo suicídio ali. Então, por isso que existe essa questão do jornalismo. É meio que para você não quase, popularmente falando, não dar ideia, né? Não fazer, não virar uma sugestão, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa do outro lado Mas por isso que eu falo, mas em compensação, enfim. você falar dos sintomas se faz necessário. Muito importante. Aí se faz necessário. Porque sempre vai sendo dado os sinais, né? Os sinais vão sendo dados. E o mais importante disso tudo é que, assim, pelo menos nesse período que todo mundo viveu, né? Nesse momento de pandemia, problema se agravou demais. É que as pessoas começaram a falar sobre saúde mental. Sim. Então, quando a gente vê que dentro da sua, enfim, dos seus projetos de lei já existia isso em 2015... Que é uma espécie de preconceito, né? Isso é frescura, né? Isso é preconceito, né? Se você não leva a sério algum tempo atrás, você faz terapia. Faço terapia? Aí a pessoa te olhava assim e falou assim, faz terapia. E esse tabu tá praticamente quebrado. Agora é o contrário, fala assim, olha, meu nome é Sheila, eu sou uma pessoa ótima, a terapia tá em dia, tá tudo certo. Verdade. Entendeu? Muito mais naturalidade. Fazendo, exatamente. A gente já coloca isso de uma outra forma, né? É importante ter essa possibilidade de falar. E Sheilinha, vamos falar, a gente pegou aí o link da Grande Rio, o lance das coisas africanas, e tem o projeto também da capoeira que eu acho muito legal, né? Isso, que porque institui, né? É incrível o quanto a capoeira... Eu tenho uns amigos que lutam MMA, assim, o Charles do Bronx eu conheço, que foi campeão agora e tudo mais. E, cara, ele lutou capoeira, a galera fala, o cara pode ser campeão, eu sei que nego lembra da capoeira, o Brasil tá muito relacionado a isso, total. Né? É bem legal, né? E a capoeira, assim, né? Porque a gente tem esse problema, né? A gente tem a nossa história, ela... assim, eu saio do princípio que é toda uma evolução, né? Nós estamos, né? Por mais que nós temos situações negativas aí, que parece que às vezes a sociedade está andando para trás, mas em vários aspectos a gente está andando sim para frente. Mas são dores do parto, vamos dizer assim, né? Você romper com determinadas situações, concepções preconceituosas, por aí vai indo. Então a gente não costumava valorizar. Quando eu falo, eu já estou botando mais no passado, né? Muita gente vai continuar dizendo que isso ainda é uma realidade. E eu não vou discordar que a gente ainda enfrenta esse problema. Mas a gente costumava não valorizar nada, nenhuma raiz nossa, né, africana, vamos dizer assim, né? Já é difícil as normais. As africanas, então, acho que fica... Até porque, trás, assim, né? Nunca foi colocado em prática. Existe uma lei que eu não vou saber de cabeça aqui o número, mas uma lei federal que a gente deveria ter no ensino, né, na grade curricular, o ensino também, né, das tradições, toda a nossa herança africana. Já tá rolando. Mas assim, nunca... Né, assim, tem que fiscalizar, né? Mas eu tenho ouvido... Tem uma resistência aí, né? Então, assim, todo o olhar que nós temos para a história do Brasil, ela vem, né, do prisma da Europa, né? Ou seja, então a gente acabou que não valorizou, né, na nossa história determinados fenômenos, como foi o caso da capoeira, né? Ou seja... É um fenômeno, cara. Assim, é uma coisa maravilhosa. Ou seja, se você pegar, uma vez eu conversando com o mestre, foi assim, ele chamou a atenção, ele falou assim, capoeira é história, é filosofia, é esporte, né? Saúde, né? Ou seja, é educação, né? Também música, vamos dizer assim. Então, assim, o universo da capoeira é algo, né, lindo e maravilhoso. Fantástico. Então, assim, e que infelizmente a gente não tem na nossa cidade. Primeiro, a valorização ela não é feita na altura que deveria ser feita. E segundo, eu acho que inclusive que faltam espaços na nossa cidade que possam receber mais, né, rodas de capoeira, que seria fenomenal, né?
Perfeito, Xerinho. Olha, a gente tem que liberar, porque líder de governo muita não vai coisa perder, não vai ficar dando então, bom dia vai pra ter ele que ser rápido. A gente vai fazer dois agora. quadros rapidinho aqui. Pô, aquele negócio de pinga-fogo, aquelas coisas É de tipo pergunta. isso. Mas tem que responder, não pode enrolar, não. Eu sou problemático com isso, Não, porque, pô, mas tudo é tem que ter uma líder do governo, é explicação. tipo assim, Mas são É coisas rápido. simples. Vamos lá. Isso O primeiro ou aquilo. quadro se chama Isso ou Aquilo. Vamos lá, Xerinha. Legislar ou fiscalizar? Respirou. Tem que ser rápido. Não, porque é o seguinte, vamos lá, oposição fiscalizar. A situação é mais legislar. Dia ou noite? Dia. Verão ou inverno? Verão. Doce ou salgado? Pô, vou aqui confessar que é doce. Churrasquinho ou comida japonesa? Pô, isso não é justo isso não. Vamos lá. Pô, pode pular, porque essa aí eu amo os dois. Pô, amo os dois, pô, amo os dois. Ah, Não pode? Não pode. Escolhe um. Tá, churrasco. Aí, já foi. Pra Samba ou fechar. funk? Samba. Grande Rio, né? Grande Pô, Rio. Essa aí é samba. Homenageando- samba. Vai tirar essa onda. Olha, líder do governo só é essa? isso. Porque achei que você você ia me tá botar com aqui no horário. sufoco Mas aqui, você tá pô. com horário, Você tô tá aqui, com ó. horário, tô te livrando. Graças a gente Deus, chegou agora é hora de mais plenário. ó. Graças a Deus. No muro, a gente vai Não. segurar porque você Então, vai voltar segurar, aqui. Não, porque você vai graças voltar a aqui Deus, depois agora é pra hora de falar. plenário, pelo Pra amor de poder Deus. encerrar. Vamos agradecer, né? Claro, muito a obrigada, nossa entrevista Átila. aqui. Eu que agradeço. Átila, muito bacana, muito legal conhecer você. Estão cobrando em cima do muro. Dá tempo, gente? 1 minuto? Pediram dá ou pra não dá? Pô, mas hoje é ficar em cima do muro, é mais fácil, vai. 3 perguntas em cima do muro. Então vai. Mas vou ter que descer do muro? Liberou, né? Vai Eu vou ter ter que descer Vamos do lá. muro? Eu vou Vamos escolher, lá. gente. Tem 3 aqui, não, mas eu vou aliviar. Vamos aqui, ó. Alivia. Bairro predileto, molezinha. Pô, aí você me quebrou agora. Daí- Faz isso não, faz isso não. pô. Desce Tá me decepcionando. Não, não é isso, Por olha que só. você não falou Tijuca? Não, então, olha só, deixa eu te falar um ótimo. negócio. Não, peraí, deixa eu te falar um Ele tá negócio. abrindo Vai ter movimento. que acompanhar. Que é não, isso? vai ter que acompanhar com explicações, pô. Mas aí, olha, eu tô censurando. Olha só, então vamos lá. Vai. Com certeza, a Tijuca é o bairro que eu considero assim Ah, top. Em termos de vários. Ó, você não tá logística, descendo do tradição. muro, Átila. Peraí. É que não é Qual isso. Eu vou falar o seria seguinte: a opção, Átila? não é isso, mas eu acho que a Tijuca, por exemplo, precisa ter mais áreas de lazer, por exemplo. Tá, e aí qual seria outra opção Precisa de mais segurança. do bairro Mas predileto? não quer dizer que não seja seu bairro predileto. Ah, sim, não, mas peraí, mas aí você tá, pô. Vamos lá, Xerinha, mais 2 pra Comida ele, vai. preferida? Ah, já falei churrasco, então vamos no Time de churrasco. futebol? Não, é Flamengo, sempre. Um ídolo? Um ídolo? Pô, vamos lá. Vou botar aqui um básico. A gente podia falar de pai e tudo Sim. mais, mas eu vou... Ulisses de Guimarães, vai. Bacana. Uma paixão. Uma paixão. Pô, uma paixão é a família, não tem jeito. Um sonho? Um sonho? Pô, certamente ver a nossa cidade e o Brasil como um todo, como diria o Bruno Henrique, em outro patamar, né? O brasileiro merece, né? É Bacana, olha, agradecer demais o nosso convidado, Átila Nunes, muito bacana ter você aqui com a gente. A gente agradece esse programa, né? O Rio Tá On, a gente tá Muito. trazendo várias personalidades muito legais aqui da política, muito bacana conhecer um Eu que pouquinho de agradeço. cada um A de gente vocês. sabe que o tempo é restrito, vocês têm muita coisa pra É. fazer, legislar, fiscalizar, Assim que é torcer bom. pelo Flamengo, torcer pela Tijuca, não é mesmo? Com Pela certeza. Grande Rio. Também. E quem com quiser certeza. acompanhar a Xerinha essa entrevista, faz como pra ver? Exatamente. Pelas nossas redes sociais, através do @Câmara Rio. No nosso site também, câmara.rio, você consegue rever esse bate-papo e outros bate-papos também que a gente vai ter aqui. Muito obrigada e até a próxima. Exatamente, acompanha também a rede social do nosso vereador, não é isso, Átila? Átila Nunes RJ. Procura Serve lá pra que- tudo. serve Instagram, pra tudo, Facebook. acha tudo, vai saber tudo que tá rolando. Galera, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. A gente tá de volta na semana que vem com o Rio Tá On. Valeu! Muito obrigada.